A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de falarmos de coisas boas. E hoje, com a surpresa, a Iris não pôde vir e mandou duas substitutas: Yasmin e Helena Costa. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. E nós vamos dividir aqui as tarefas hoje. Treinamos e já ensaiamos em casa. Vamos ver se vai dar certo. Então, é um prazer enorme estarmos juntos e vamos começar falando sobre... Cultiva a paz. Então, vamos lá. Ele vai botar a vinheta. Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então, vamos falar sobre... Estamos mudando um pouco os protocolos hoje, né? Não falei ainda dos telefones, quando a gente fala, já começamos direto com o Evangelho, porque é treino. Nas próximas vezes vamos estar mais preparados. Mas essa passagem, ela fala sobre um momento, né, do início do cristianismo, de como nós conhecemos, né? Jesus já havia partido para o plano espiritual e ele deixa, além dos 12 apóstolos, né, porque um substituiu a Judas dentro do apostolado, mais 70 outros presbíteros para divulgar o cristianismo no mundo. E essa passagem mostra uma preocupação muito grande de Jesus de como esses apóstolos, né, esses presbíteros, seriam tratados pelas pessoas. Então ele diz: você vai pregar, entre na casa, e se essa pessoa estiver com a paz interior, estiver preparada, não for violenta, não for lhe causar um mal muito grande que possa interromper, né, esse progresso do cristianismo, se afasta dela. Então é sempre buscando as pessoas que estão prontas para receber a mensagem. Porque no início dessa doutrina, no início, eram pouquíssimos trabalhadores diante da enorme seara. Graças a isso nós recebemos o Evangelho até hoje. E a perseguição em cima dos cristãos era muito grande. E isso gera até hoje essa discussão antagonista, né? Do quanto você deve se expor, né, diante de espíritos ainda muito violentos, muito embrutecidos, com poucas oportunidades de encarnação, e colocar a sua vida em risco, a sua segurança em risco, a sua segurança social. É esse convívio entre o que você precisa fazer para ajudar esses espíritos nessa evolução, né, esse convívio, versus a sua segurança, a segurança da sua obra, da sua casa, da sua igreja, da sua família. Então é sobre isso o tema hoje, né? O quanto é importante essa paz interior, o que leva a essa paz interior, qual o nível espiritual que você alcança com ela e o quanto você está pronto ou não para essa exposição, que é esse dia a dia que você encontra na sua família, você encontra na sociedade, porque os espíritos que estão encarnados aqui têm diversos graus de evolução distintos. Falando sobre a mensagem, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, vocês podem entrar pelo Facebook, né, Quintas do Evangelho no MAP, e deixar um comentário que a gente vai ler no próximo bloco. E vocês também podem mandar mensagem pelo WhatsApp da rádio, 98486-7633, 98486-7633, ou pelo telefone fixo que a Sheilinha atende, 3386-1400, 3386-1400.
Mais algum anúncio? Não. Ah, tá. Minha mãe tá fazendo muita falta. Um beijo, mãe. Estamos precisando de você. Pode comentar a passagem do Evangelho. Então, vamos lá. Ele fala pra gente que o principal para que você receba a palavra de Jesus, né, para que você receba a palavra do Mestre, é você ter a paz dentro de você. E aí, estudando a respeito disso, eu comecei a pensar e... No fundo, a gente só mantém a paz dentro da gente quando a gente decide que a gente vai fazer isso. Porque ao longo do nosso dia a dia, a gente começa a achar que as situações, que o meio, que os amigos, que a convivência tira a nossa paz. Mas é o contrário, a gente não preserva a nossa paz, a gente não constrói a nossa paz. Porque se a gente construir, essas coisas externas, elas não vão abalar a gente. Dentro disso, eu separei 4 coisas que a gente pode fazer e que a gente precisa prestar atenção, que são coisas que tiram a nossa paz e que a gente não observa dessa forma. A primeira coisa é parar de pegar fardo dos outros. Às vezes as pessoas estão vivendo a vida delas, fazendo as suas coisas normais, algumas coisas erradas, algumas coisas certas. Aquilo ali não te diz respeito, não altera a sua vida, mas te incomoda de uma forma que você acaba pegando o fardo dele pra você. A gente vê muito isso em relacionamento em empresa, relacionamento de vizinho. Às vezes o vizinho tá fazendo uma coisa errada, não afeta em nada a sua vida, mas você traz aquilo ali pra você, você deixa aquilo entrar na sua vida, você deixa tirar a sua paz. Nas mídias sociais é mais claro ainda. Você quer saber o que o artista tá fazendo, o que o cantor tá fazendo, qual é a opinião do outro. Quer dizer, não tem nada a ver, não vai afetar em nada a sua vida, mas você se incomoda, você vira um hater, você vira uma guerra ofende, e você sofre com aquilo. E traz uma dor, tira a sua produtividade, tira a sua paciência, tira uma série de coisas que você precisava estar evoluindo, crescendo e construindo, você acaba não tendo estrutura, né? Porque tá te fazendo sofrer sem ter a menor necessidade. Então essa é a primeira coisa, a gente já tem muita coisa na nossa vida, a gente já tem problema, a gente já tem coisa para construir, a gente já tem coisa para aprender. Vamos começar a largar o fardo O problema dos que não outros. é seu. A segunda coisa que eu acho extremamente importante é aprender a se amar. Se abraçar do jeito que você é, abraçar a sua sombra, abraçar suas características, abraçar a sua luz, abraçar o que você tem. Eu tava conversando agora com meu pai e assim... Você só sai abalado de uma discussão, você só é ofendido, você só é humilhado se a pessoa fala de uma característica sua que ou você tem e você não gosta, ou você tem lá no fundo, é alguma coisa mal trabalhada, é alguma coisa interna que você não abraça. Porque se alguém vira pra você e te ofende, te agride, te chamando de uma característica que você gosta, que você reconhece, que você aceita... Que você acha que é uma virtude, talvez? Você não se ofende. Então, se eu viro, chamo você de, sei lá, de latino-americano, de brasileiro, de coisas que você tem orgulho, você vai falar, caramba, sou mesmo. E aquilo ali não vai tirar a sua paz, aquilo ali não vai te gerar uma ofensa. Mesmo que aquilo seja algo pejorativo fora do Brasil ou de alguma pessoa ou de alguma que não coisa goste. assim. A gente, na semana passada, meu pai recebeu uma encomenda e eu fui buscar uma encomenda minha e acabei pegando a dele junto. E aí ele foi buscar a encomenda dele, a encomenda já não estava mais lá e a menina da portaria virou e falou assim, eu entreguei para sua filha, aquela que é gordinha. Na hora que ela falou isso, a minha mãe ficou revoltada. Não tô acreditando que ela te chamou de gorda. Ela ficou extremamente magoada. E aí ela virou pra mim e falou assim, você acredita que ela virou e disse que entregou pra filha gordinha? Eu falei, acredito, porque eu sou gordinha. E é isso, e eu me aceito, e eu estou extremamente tranquila com estar acima do peso. Então ela ter falado isso, pra mim, foi um fato. Realmente, sou gordinha. Ela identificou que sou eu. E tá tudo certo. Agora, a minha mãe que já não lida bem com isso, já tá o tempo inteiro fazendo dieta, quer emagrecer, não reconhece essa característica como uma coisa normal ou como uma coisa positiva, já ficou extremamente revoltada. Então, a nossa paz, ela aparece quando a gente abraça o que a gente é. As coisas boas, as coisas ruins,
várias pessoas viram, porque você é muito grossa. Eu falo, caramba, eu sou muito grossa, eu tenho que melhorar, eu tô me esforçando. Mas realmente é uma característica que eu tenho. E eu não tenho orgulho dela, mas eu me aceito do jeito que eu sou e eu começo a tentar trabalhar aquilo ali. Então, quando vem essa ofensa, quando vem essa agressão, não atinge, porque é uma característica que eu reconheço e que eu abraço. E assim, não que a gente vá aceitar os nossos defeitos e ter orgulho deles, não é isso. Mas aceitar que nós somos espíritos imperfeitos, que estamos numa evolução e que essas coisas vão acontecer, né? Então, assim, é ter uma compaixão com a gente, ter um amor para tratar quem nós somos. Isso, na realidade, é um orgulho, né? Quando você vai numa escola de jardim de infância, numa creche, e você vê as crianças que não sabem ainda escrever, lavar as mãos, né? Não tem uma higiene pessoal, coisas básicas, né? Que as crianças estão aprendendo, você acha normal aquilo. É igual a nossa evolução. Só que nós nos achamos mais do que somos. Nós achamos que nós somos muito melhores do que somos, que temos mais capacidade do que temos, e não aceitamos esses pequenos defeitos. Então, quando as pessoas acusam, apontam algo que está lá escondido, que eu estou escondendo, que eu estou tentando ofuscar para que ninguém perceba, e aí me gera uma ofensa. E quando eu vejo essa característica no outro, na mídia social, no dia a dia, isso me incomoda mais ainda. Por quê? Porque está me incomodando e eu parto para essa agressão e perco essa paz interior. O Divaldo fala muito sobre isso, esse reflexo, né, do ego, né, no outro, que você não consegue combater em você e você agride por raiva de ter aquela característica também e não conseguir vencê-la dentro de você. Então, as coisas que mais nos incomodam são essas que nós mais tentamos esconder dentro dos nossos defeitos, né, espirituais, nos defeitos morais. A terceira coisa é, ao longo da nossa vida, ao longo das nossas relações mais próximas, as pessoas que a gente mais convive, normalmente a gente coloca uma carga muito grande, seja de expectativas, seja de frustrações, seja de, eu quero que a coisa seja feita de uma determinada forma. E às vezes a gente começa a minar os nossos relacionamentos com brigas, com discussões, com cobranças, com uma série de coisas. E a gente normalmente não tem esse conceito de que a nossa paz é muito importante. Eu tenho uma filha de 12 anos e a minha vida ela não queria arrumar o quarto, ela não queria estudar, ela não queria fazer o dever, e eu passava o dia inteiro mandando, Lívia faz isso, Lívia faz aquilo, Lívia arruma o quarto, até que um momento eu parei e falei, caramba, eu tô destruindo meu relacionamento, eu tô passando o dia inteiro brigando, a gente não tá tendo mais momentos de troca, porque eu tô o tempo inteiro mandando ela fazer alguma coisa, cobrando alguma coisa. Pelo quê? Então eu comecei a pensar que ela fazer as coisas do jeito que eu tava mandando, ela fazer as coisas do jeito que eu queria, não valia a pena o sacrifício, não valia a pena a guerra que a gente estava vivendo. Então, às vezes, a gente precisa parar e refletir se o objetivo que você vai chegar vale a perda da sua paz, vale minar essas relações, minar essa convivência, porque você manter a sua paz, você manter uma convivência positiva, você construir laços, normalmente é muito mais importante do que as frustrações, do que os objetivos, do que manter o que você idealizou, né, para aquela situação. Então, assim, é muito melhor você ser feliz do que você estar certo. E é extremamente importante a gente aprender a mudar essas convivências, abrir mão de algumas coisas, entender que a nossa paz é preciosa e que a gente precisa abrir mão de controle, precisa abrir mão de frustração, precisa abrir mão de expectativa para não perder ela, né? E por último, a gente tem o quarto, que é o da reforma íntima. Não tem jeito. Toda vez que a gente tem um vício, toda vez que a gente tem um defeito, a gente acaba passando por aquele sofrimento. No Evangelho está escrito que só lobos caem em armadilhas de lobos. E é isso. Quando você tem a falha, você acaba sendo a primeira pessoa a sofrer com aquilo ali. Você só vai sofrer de ter que trabalhar se você tiver o vício da preguiça. Você só vai sofrer do orgulho ferido se você for uma pessoa extremamente orgulhosa. Se você não tem aquela falha, quando apresentam as situações, né, para você exercitar, você acaba não sentindo e a sua paz não é alterada. Então, para você manter, o tempo inteiro você começar a pensar. Quando uma situação aparece ao longo do seu dia a dia, o tempo inteiro você se sente da mesma forma, fazer um raciocínio. Por que eu estou me sentindo assim?
O que está acontecendo? Qual característica minha que está sendo afetada por essa situação, por outras pessoas, por essa convivência? E o que eu posso trabalhar em mim para que aquilo ali não me machuque mais? Claro que a gente tem que fazer reforma íntima, a gente tem que melhorar tudo, né? Mas, assim, começar pelo que tá doendo agora. Porque se tá doendo agora, se você tá passando por esse problema de forma repetida, ou se é um problema que tá te machucando muito, é porque provavelmente é o que você tá precisando aprender. Então, refazer esse caminho e pensar o que eu posso mudar em mim, o que eu posso trabalhar dentro, né, desse interior, o que eu posso reformar para que eu não passe mais por esse conflito, para que eu não fique mais abalado quando isso aparecer. Na verdade, nós trabalhamos muito, né, o espírito de determinado grau de evolução, que é um grau que já entende a reencarnação, que já consegue sentar para discutir o evangelho, consegue com maturidade separar Jesus do que é a organização religiosa, que muitas vezes ainda misturamos, né? Alguns espíritos misturam Jesus com a organização religiosa e cria uma série de preconceitos. Então o espírito, quando já está nesse grau de evolução, consegue ter um discernimento do que é a igreja, do que foi a passagem de Jesus, o que ele trouxe como mensagem, o que é a reencarnação, o que é a vida em família, né, o que é a lei de causa e efeito. Quando a gente já começa a ter esse discernimento, já é um grau de evolução tal que você programa a sua vida. Você programa antes de nascer. A gente estava falando sobre programação reencarnatória. Hernani, mas a programação reencarnatória hoje no planeta, ela muda muito. Você combina um casamento, combina um filho, combina uma situação e podem acontecer coisas no meio do caminho que você vai se perder. É verdade, né? Por isso que o determinismo é relativo. Né? Algumas situações você determina, mas ele é relativo porque tem livre-arbítrio de uma série de pessoas envolvidas. E quanto mais liberdade você tem, maior a chance de mudar essas alternativas. Mas você trabalha em cima de programação. Quando você programa para a sua vida, deseja alguma coisa e busca ela, e mesmo assim você está muito triste, está melancólico, não está se sentindo bem, pode ter certeza que aquilo que você está buscando não vai te trazer felicidade. Porque só de você buscar, ele já te dá uma esperança, porque no fundo, todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Todos nós sabemos que vamos reencarnar várias vezes. Todos nós sabemos os objetivos que temos em cada encarnação. Lá no íntimo nós sabemos. Quando você começa a buscar alguma coisa, veementemente, no dia a dia, e mesmo assim você está triste, não é porque você não alcançou ainda, é porque você está buscando algo errado. Então a psicologia profunda, ela começa a mostrar que a gente vive muito de programação. Eu programo para fazer alguma coisa, eu programo para buscar. Eu acordo de manhã, durmo, cuido da minha família com alguns objetivos. Se essa situação, esses objetivos que eu estou buscando, não me trazem a felicidade, não é porque eu não alcancei ainda. É porque não é bem aquilo que eu deveria estar fazendo. E aí a gente tem que pensar em como reprogramar a nossa vida. Eu estou cobrando demais da minha filha e não está trazendo resultado. Talvez o que ela precisa é de motivação e não de cobrança. Eu estou dando muito espaço para o meu filho, ele está se perdendo nas drogas, na disciplina, não aprende, não estuda, etc. Talvez eu esteja dando muita liberdade, eu preciso da disciplina. Então as coisas são em cima desse equilíbrio. E você vê nessa passagem de Jesus como é interessante, né? O tempo todo ele diz, né, que nós temos que abraçar o inimigo. E mais, que quem precisa de médico são os doentes. Então, na realidade, quando ele manda você, como cristão, na casa de alguém e essa pessoa não aceita ou ela não tem a paz, ela deveria ser um doente que você deveria acolher. Mas naquele momento era tão mais importante a implementação do cristianismo e não colocar sua vida em risco que ele muda. E ele fala, né? Bata as sandálias, né? Tire o pó. Deixa então, olha até como o Jesus, ele dá lições o tempo todo. No momento em que ele estava entre nós e abraçava todos os doentes, independente do que, era uma mensagem que a gente precisa integrar todos os espíritos no planeta. Nesse momento do cristianismo, a mensagem era tão mais importante que ele muda a estratégia. Não perca, não se exponha, não fale com qualquer um. Cuidado com o que pode acontecer com você, porque vocês são poucos e o planeta é imenso. E nós temos que divulgar o espiritismo. Então, esse dia a dia de você discernir o que é mais importante e qual a estratégia que você vai usar para cada espírito que está perto de você, é a mensagem que Jesus traz. Essas mudanças é que a gente tem que estar avaliando. Mas só um espírito que acredita na vida após a morte, que entende o que é a reencarnação,
porque são esses laços familiares, consegue discernir sobre isso. A maioria de nós ainda não consegue. Então fica sofrendo. Aí para de falar com o irmão, com o pai, com o filho, e aí tem problema grave familiar com o vizinho, e aí tem problema com a religião, não consegue parar numa casa. E é o dia a dia nosso, desse convívio. Tentando entender por que Jesus, em determinado momento, abraçava todos, e em outro ele diz que não. Não, esses você vai deixar para trás, porque em algum momento a gente resgata. Mas tem algo mais importante, que é levar o conhecimento para todos aqueles que têm paz de espírito, que é a passagem de hoje. Em vários momentos Jesus fala sobre isso. Ele fala também, não dê pérolas aos porcos. Em vários momentos ele fala que algumas pessoas realmente você não vai conseguir trazer naquele momento. E que o seu tempo também é valioso, né? Que a obra é mais importante, né? Então, assim, não só, né, depois, né, do desencarne, mas antes, enquanto Jesus estava vivo, ele também deu alguns exemplos de que em alguns momentos você precisa deixar a pessoa seguir o caminho dela, entendeu? E quando der, quando ela tiver maturidade, quando ela estiver pronta, ela vai voltar e aí você continua. É o filho pródigo também, né? A gente deixa ele seguir e quando ele fizer o retorno, a gente recebe bem. Agora, a grande dificuldade é discernir a hora certa de fazer cada coisa. Por isso que esses objetivos que você traça, tem que ver o quanto ele está te dando tranquilidade, o quanto você está dormindo bem com ele, o quanto você se sente motivado para trabalhar em cima disso. Porque se você não estiver bem, é porque algo está mal planejado. Algo foi mal programado para subir em cima disso. E assim, aprender a viver em paz parte da ideia de que o dia inteiro, todas as noites, você fazer uma reflexão, entender aonde que a sua paz está sendo perdida, quais são os conflitos que estão existindo na sua vida e começar a abordar eles de formas diferentes, porque cada pessoa vai responder a um estímulo. Tem gente que vai responder a cobrança, tem gente que vai responder a recompensa, tem gente que vai responder a recompensa material, tem gente que vai precisar de carinho, vai precisar de elogio, vai precisar de outras situações. Então, se você está agindo de uma forma e aquilo ali não está te levando a nenhum lugar, você precisa mudar essa abordagem e entender o que vai motivar aquele espírito, o que vai motivar aquele relacionamento. E às vezes até mesmo abandonar. Às vezes a gente precisa, sim, de um tempo, de um afastamento, precisa amadurecer, precisa melhorar com a pessoa para que depois você retorne, né, e continue aquele relacionamento. Porque às vezes a briga ela é tão intensa, ela é tão... Que desgasta tanto, que você vai perder a sua família, vai perder o objetivo maior, que é manter aquela união. Não dá para todos sofrerem por causa de um. Sim. Mas vai haver muita festa no céu quando um ímpio se arrepender mais do que quando o justo estiver com você, que é a parábola do filho pródigo. Sim. Há muito mais festa para aquele que estava perdido e que era difícil converter do que aqueles que já estão na vinha, né? Os trabalhadores da última hora. Então Jesus ele trazia o tempo todo esses exemplos, mas são exemplos complexos para você compreender e saber a hora de aplicar. Quantas mães a gente conhece ou pais que abandonam os filhos e você fala, você está louco, você é o responsável por isso. E tantos outros oprimem tanto que os filhos vão ao suicídio, vão à loucura, às drogas, e você fala, pô, você é louco também. Como contrabalancear isso? Qual o nível da disciplina versus da liberdade? É muito difícil porque no planeta que a gente está, a gente tem uma diferença espiritual muito grande, a gente tem uma diferença moral muito grande. E você tem espíritos que estão ainda na infância e que precisam de uma mão firme, precisam de direcionamento, de disciplina, de cobrança, de gente puxando, mandando ir, porque senão ele não vai, porque ele ainda está na infância. E existem espíritos que já estão na adolescência, que já estão mais evoluídos e que quando você oprime, quando você trata dessa forma, ele acaba não aguentando. Então existe o erro do tipo 1 e existe o erro do tipo 2. O importante é você, como pai, avaliar quem é esse espírito que você está coordenando e entender que os filhos são diferentes e que não dá para você exigir a mesma coisa de dois espíritos que vieram. Como pai e mãe, você ainda está próximo. Imagina como professor. Sim, que tem um monte de... Vai acabar agora o primeiro bloco. Vamos falar sobre a evolução espiritual no planeta. E agora vamos sair do pai e mãe e vamos começar a falar de professores.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, retornamos agora para o segundo bloco. Lembrando que hoje a Iris está de folga, muito esperta, ficou em casa fazendo um spa, montou um spa para ela em casa hoje e mandou Yasmin e Helena para substituí-la. De acordo com ela, foi em homenagem ao Dia dos Pais. É. E aí ela merecia Ela folga. é pai, mãe, ela é tudo. E aí mandou as duas aqui para substituir. Clarinha pulou fora, obviamente, e a Lívia tá na escola. Foi a primeira a fugir. Não, a Lívia tá fazendo prova. A Lívia não Então poderia... podem mandar hoje as mensagens para 33861400, 33861400 ou 984867633, que a Helena vai ler aqui no ar e vamos ver como ela vai se sair. Eu acho que vai muito bem. Pode começar, Helena. Primeiro foi a Jandira Calma aí. A Jandira de Madureira. Um beijo, Jandira. Ela mandou: boa tarde. Estou com saudades. Beijos e abraços com muito carinho. Amo vocês. Um beijo, Jandira. Aí, agora vem aqui a Roberta da Califórnia. Trabalhando e curtindo esse maravilhoso programa. Iris foi muito bem Fala alto, Representada. representada. Parabéns. Beijo, gente. Roberta da Califórnia. Vai. Aí vem a Maria de Minas Gerais. Ela mandou: boa tarde, Nani e filhas. Parabéns, que gracinha. Está falando muito inteligente. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. A Helena é minha neta, a filha Yasmin. Mas pro público em geral na rua, ela me chama de tio, né? O combinado é esse. Não me chamar de vô. Aí vem a Fátima de Duque de Caxias. Boa tarde, família. Estou gostando muito dos comentários, mas estou sentindo muita falta da Iris. Abraços e beijos pra ela. Yasmin está mandando muito bem. Yasmin tá mandando muito bem aí. Feliz Dia dos Pais para o Hernani e todos os pais Muito ouvintes da emissora da Fraternidade. Fraternidade. Acabou? Tem mais aqui. Não, tem mais. Aí agora é a Cecília de Curicica. Curicica. Boa tarde, Hernani, tudo bem? Cadê a Iris? Estou sentindo falta dela. Cheguei atrasada. Quem são essas duas lindas que estão aí? Beijos. Oi, Cecília, sou a Yasmin, a filha da Iris e do Hernani. A minha mãe fugiu hoje. E aí a gente veio no lugar dela por conta do Dia dos Pais. Um beijo pra você. E a pequenininha é a Helena. É Helena, minha filha. Acabou? Não, tem mais tem das pessoas 4. que ligaram. É. Aí agora é o Pedro Luiz de Valqueire. Boa tarde, parabéns ao papai Hernani pelos Dias dos Pais. Bem-vinda de volta, Yasmin. Grande abraço a todos vocês da MAP e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Aí agora vem a Cristina Cascadura. Cascadura. Boa tarde. Deixo o meu abraço a você, Yasmin, ao Hernani, a todos vocês, ao programa Do programa e da rádio. programa da rádio. Fiquei emocionada ao Lhes ver. lhes ver, pois vi uma família feliz e reunida. Gratidão a essa rádio. Na que rádio a me gente tá fez sempre muito feliz e reunido. Na casa espírita também. Chega esse quente aqui, papai. Quer ler esses daqui? Tem um monte. Calma, tem mais dois aqui. Tem aí mais. você vai. Aí você lê Tem esses, mais um vai, aqui é melhor. também. Janete João Carlos. São Gonçalo. Eles são de São Gonçalo.
Boa tarde, um grande abraço a você, garota Hernani, menina Yasmin, a todos do MAP e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Página muito esclarecedora. Muito esclarecedora. O programa está ótimo. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais da Rádio Rio de Janeiro. Fiquem todos com Deus. Aí tem os nomes da irradiação, a gente já colocou. Já botamos tudo aqui. E por último, Edna Paiva, do Valqueire. de Valqueire. Boa tarde. Eu acho que falar de pai e mãe é bom e gostoso. O que minha mãe pedia, eu fazia, até mesmo quando ela não pedia. Também Feliz. quando ela não pedia. Feliz Dia dos Pais. Feliz dos Pais, Hernani. E a você, Yasmin. E a você, Yasmin. Sua voz lembra muito sua mãe. Você é uma... Ternurinha. Obrigada. Um abraço a todos e parabéns pelo programa. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais para todos. Muito bom. Tem Acabou? mais 2. Tem mais? Então fala. Fala alto. É da Jangira. É da Janira de Janira Madureira. Boa tarde, Janira de Madureira. Estou com saudade. Beijos e abraços com muito carinho. Amo vocês. E por último, O Camilo. de Engenho Novo. Parabéns, família. Programa ótimo, como sempre. Camilo Camilo de do Engenho Novo. Engenho Novo. Aí ele botou um nome para irradiação, a gente já vai colocar. Tem mais um aqui. Olá, lindinha. É da Índia Lopes de Belfort Roxo. Olá, lindinha Hernani, parabéns, Yasmin e Helena. Vocês estão dando um show. Não esqueça de me colocar na irradiação. Adorei suas risadinhas. Beijocas nos corações. Pode deixar, a gente vai colocar. Vai, pai. Boa completa aí. tarde, casal querido. Marilene Melciades. Boa tarde, casal. Regina, Davi, Eliane Oliveira. Um beijo, um monte de corações. Kátia, Marlene, boa tarde. Natasha, Stanik, boa tarde a todos. Maria Edith Araújo, boa tarde, primos lindos. É minha prima, Ditinha. Já ligada no excelente programa. Já dei o like, que Deus abençoe. Né? Drummond, Wagner de Oliveira Silveira, Cláudia Silveira, Rogério Tavares, Isabel Smith, Carla Maine, todo mundo mandando beijo, abraço para todos nós. Regina, né? Neuza Dumont, boa tarde a todos, paz e bem. Luiz Fernando dos Santos, também mandando um beijo, um abraço para todos nós, pedindo radiação. Kátia Silene, um beijo, um monte de coração. Vamos lá? Emmanuel agora? Vamos. Quer ler? Dando continuidade, pode ler. Tá. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por não lhes ser possível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé que lhes aprovem a ociosidade, no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é uma realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder ao benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação,
Poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. A verdade é que a única conquista que nós levamos realmente dentro do espírito é a paz interior. Quando a gente está trabalhando numa mesa mediúnica, né, eu trabalhei em mesa mediúnica há mais de 20 anos, são 22 anos agora. E as primeiras reuniões que eu fui, eu não conseguia compreender qual era o sofrimento daquele espírito. Por que ele vinha chorando tanto? Qual era a dificuldade dele? Ah, porque ele foi assassinado, porque ele se drogou, porque foi suicida, porque sofreu um acidente, porque ele perdeu as coisas materiais que estão aqui, porque ele tem saudade da mulher dele, da filha, porque ele tem ódio da pessoa que o provocou. O início da minha jornada ali era esse o sentimento que eu achava. Ah, o problema dele é porque ele foi assassinado, o problema dele é porque ele provocou um acidente, o problema dele é porque ele foi traído. Depois eu fui vendo que não. Tem donas de casa, tem pessoas morrendo no hospital, tem pessoas religiosas que desencarnavam com muita idade ou com pouca idade, e o problema do sofrimento é a paz interior. Independente da idade do espírito, independente do que ele tinha feito, independente se ele tinha sido a vítima ou o algoz, o problema do sofrimento no plano espiritual e no material é a paz interior. É o quanto você consegue viver em paz com você mesmo. E aí, quando você não está em paz com você mesmo, você briga pela internet, briga pelo Facebook, briga no Instagram, briga com a televisão, briga com o jornal, briga com o filho, briga com... E na mesa mediúnica, como não tem um corpo físico ali, e muitas vezes você não sabe da história completa que está acontecendo, porque o espírito pode estar te contando fragmentos do que está acontecendo, você começa a ver que o problema não é o fato. O problema é a paz interior. Como você lida com essa paz interior aqui no plano espiritual. E a coisa mais rica que você vai levar, a coisa mais importante que você pode levar de uma vida é a paz interior. E para você ter essa paz interior, existem algumas medidas. Paulo dizia que fora da caridade não há salvação. Jesus dizia, né, desse equilíbrio emocional e buscar o Pai. Então, cada espírito tem uma fórmula de acordo com a sua evolução moral e intelectual. Jesus, como a base moral de todo o universo, né, o único espírito puro esteve entre nós, tem umas mensagens de um caminho de alternativas, que você não vê nos outros apóstolos. Cada um buscou a sua paz interior e o seu método de buscar a paz. Jesus, ele coloca todos, né, porque ele já viveu todos eles nessa alternativa. E principalmente a gente vê muitos espíritos presos no umbral, e uma das coisas que mais puxa para baixo é a culpa, é você não... Mesmo ele não sendo uma vítima. Mesmo não sendo, mas assim, você lidar com você mesmo, você se enxergar como um espírito que tem defeitos, você enxergar os defeitos dos outros com compaixão, e você entender, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque normalmente... Quando alguém faz alguma coisa com a gente, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa sofra, a gente quer que a pessoa pague, a gente não quer que a pessoa melhore. Todos somos irmãos em Cristo. E o nosso objetivo é que todo mundo evolua, é que todo mundo melhore. Ninguém tem que sofrer, ninguém tem que pagar pelo que está acontecendo. E quando você entra nisso, de querer julgar o delito dos outros, de querer julgar as suas próprias coisas, com a cabeça de pena, com a cabeça de culpa, com a cabeça de julgamento, você começa a entrar nisso. E aí você vai perdendo a sua paz. Porque e você começa a se julgar também, a se culpar. Eu sempre falo isso, né? Forma. As pessoas chegam para mim no espiritismo, eu acho curioso, e isso em qualquer lugar, né? Eu acabei de fazer uma palestra numa casa espírita muito importante aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou citar, e com pessoas inteligentes. E nós tivemos um fórum de discussão, todos da federação. E aí sentamos para conversar, e aí de novo veio o assunto violência urbana na mesa, né? Versus o que você deve fazer como combate à criminalidade, ao tráfico de drogas, pena capital, isso em discussão de fórum de pessoas espíritas de muitos e muitos anos. E aí eu fiz a pergunta na mesa: o que é
a punição para alguém que matou outra pessoa, em outra encarnação ou nessa. Você foi lá e matou outra pessoa. O que você acha que é a pena para essa pessoa? Qual é a punição? Ou qual seria o remédio, o antídoto para isso? A maioria das pessoas, inclusive espíritas, dizem a morte. A morte. Mas não é. Não. É a vida. Quando você traz uma vida, quando você gera uma vida, quando você está trazendo aquele espírito para o oposto do que você fez ele na encarnação passada. Você matou ele na encarnação passada, como é que você resolve isso? Você dá a vida Dá a agora. vida a ele. Então, o remédio para a morte, ele é a vida. O remédio para o ódio é o amor. Mas mesmo nós espíritas, e a lei kármica do Oriente era muito mais grave nisso, acha que não. Como é que é o remédio para a morte? Ah, você morrer. Não, não é. Tem uma história, um homem chegou pra Gandhi e ele tinha, na Índia tinha muita disputa religiosa, e numa dessas disputas, né, entre os hindus e os muçulmanos, ele acabou assassinando um muçulmano. E aí ele chega pra Gandhi e ele fala, olha, aconteceu isso, eu tô muito arrependido, eu queria muito resolver agora, porque eu não queria deixar pra próxima vida. O que eu posso fazer pra pagar pelo amor, pra expiar pelo amor isso, porque eu não quero sofrer. E aí Gandhi virou pra ele e falou assim, bom, você matou um homem, então você tirou um pai de um filho. Isso é muito legal porque a gente se compromete com a lei de Deus. A gente não se compromete com a pessoa que a gente agrediu, né? É o fato. Tanto que se for, matei meu pai pode me amar, implorar pra Deus pra que eu não responda, porque ele já perdoou. Ok, ele perdoou e o benefício é dele. O benefício é só de quem perdoa. Porque quem se comprometeu, se comprometeu com a lei de Deus. Independente de ser perdoado ou não. E ele vira e fala assim, bom, você tirou um pai de um filho, então agora você vai lá no orfanato, onde tem esses órfãos das guerras religiosas, escolhe uma criança muçulmana e adota como seu filho. Você tirou o pai de um filho, você vai pegar ali um filho que tá sem pai e vai criar ele. Só que esse pai que morreu, ele queria que o filho dele fosse criado dentro das tradições da religião que ele tinha. Ele queria que ele se tornasse um cidadão muçulmano que tem umas certas tradições e uma certa maneira de ver a vida. Então você adota essa criança e cria ela da forma como esse pai queria que ela fosse criada. Por que ele fala isso? Porque o problema ali em si não era o assassinato, o problema ali era o ódio da religião. O ódio religioso, é. Quando você pega essa criança e você começa a se transformar, a estudar e a fazer isso com amor e a tratar ela como seu filho e a começar a tentar entender o ponto de vista do outro, você expia pelo amor. E aí você resolve o problema. Então, o foco não é nunca o sofrimento. O foco sempre é o aprendizado. E quando a gente não traz isso, quando a gente não consegue ver isso, que a cadeia não é para punir, a cadeia é para reabilitar, que a espiritualidade, a lei, né, de causa e efeito é muito mais uma lei de amor do que uma lei de expiação. A expiação ela só vem quando a gente já não está aguentando mais e a gente precisa passar ali pelo material para se livrar, né, energeticamente, para poder dar um impulso, né? Mas assim, o nosso objetivo é o progresso, nosso objetivo é evoluir, é aprender, é amar, é entender o ponto de vista do outro, é entender que em tudo que a gente evoluiu porque a gente teve mais oportunidade, às vezes mais encarnações, às vezes encarnações em locais estratégicos, porque se você avaliar, durante muito tempo a gente tinha uma população de espíritos encarnando nos lugares onde eles estavam evoluindo, convivendo com Jesus, convivendo com um discípulo, convivendo com um monte de santo, de pessoas elevadíssimas e evoluindo, e a gente tinha uma população enorme de gente que não estava nem encarnando, porque a gente tribos, sabe. ou em tribos. Ou então indígena, né? Em locais que encarnam e desencarnam e a evolução é muito pequena. Então, nesse momento, se a gente tem mais conhecimento, é porque a gente teve mais oportunidade. Não tem jeito. Ninguém evolui do nada. Mas encarnar, né? Eu tenho aqui, né? Eu sempre uso essa entrevista de André Luiz. André Luiz, em 1964, ele dá uma entrevista, né, eu vou até ler aqui, concedida ao diretor do Anuário Espírita, né, da edição de 1964. Número 1. André Luiz, espírito, respondeu às perguntas formuladas de número ímpares através do médium Valdo Vieira e as de números pares através do médium Francisco Cândido Xavier. Os temas são os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. 1964, já eram as mesmas preocupações. A primeira pergunta já é inacreditavelmente interessante para essa discussão. Porque a primeira pergunta é: qual é a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional que já encarnam no ser humano, que se desenvolvem
presentemente nas circunvizinhanças da terra. Aí o André Luiz responde para Valdo: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões, observando-se que alta percentagem ainda se encontra em estágio primário, encarnando ainda em tribos, em condições que ela não consegue uma evolução moral tão perceptível, mas é primário para começar a ter os hábitos de ser humano, de respeitar o outro, de pensar em família, de coordenação motora. Então tem uma evolução orgânica também importante. Em estágio primário da razão, e sendo esse número passível de alteração constante pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Espíritos vindo de outro planeta e espíritos saindo daqui. Então você faz uma conta básica e você já vê. Eram 20 bilhões de espíritos no plano espiritual. A população do planeta Terra, em 1964, era em torno de 5 bilhões. Então, são 25 ao todo. A gente sabe que varia. Hoje pode ter mais ou menos. Mas vamos fazer uma conta para ficar matemática, que são 25 bilhões de espíritos no planeta. Na época de Jesus, a população do planeta era 250 milhões de espíritos. Um pouco mais do que a gente tem no Brasil, que é 220, 230. Então, olha só, eram 100 espíritos para cada oportunidade de encarnar na época de Jesus. Então, tinham 100 no plano espiritual, era o Enem. O Enem era 100 para cada um. Na época de André Luiz, de 25 para 5, eram 5 para cada um que vinha aqui no Enem. Hoje já está melhor. E ainda tinha os capelinos que já foram embora. Os capelinos vieram os capelinos eram os professores, não vou nem contar. Eles eram os que vinham dar aula. E aí a gente vê a pirâmide que André Luiz fala na época. Essa entrevista ela é maravilhosa. Se eu não me engano, são 36 questões. Fala sobre homossexualidade, evolução do planeta. E aí ele traça isso em 1964, um quadro que eu fiz uma pirâmide para a gente conversar nas palestras, que é o seguinte. Na época, 58% ou 56% da população do planeta, desses espíritos que estavam encarnando, ainda em estágio de não compreensão moral. Então, quase 60% do planeta estava ali sobrevivendo. Vinha para sobreviver, que é a luta diária da sobrevivência. E que a gente vê que tem um monte de pessoa que não consegue sobreviver ainda. Precisa de auxílio, precisa de amparo, né? Ou está numa penitenciária, ou no manicômio, ou não consegue uma disciplina para um ganho pessoal. Então, tinham lá 50 e tantos por cento do planeta, mais da metade, sobrevivendo. Dessa metade até os 95%, quer dizer, de 60% a 95% na época, de ser 35% do planeta, vivia para si, para a família, de ganhar dinheiro, de usufruir a vida, de ter segurança, de ter saúde, etc. Então, 60% estava sobrevivendo e 35% vivendo. E são as pessoas que acumulam riqueza, que querem conforto, né? Viver bem. E só 5% serviam, que era o topo da pirâmide. Por isso que Jesus falava sobre o servir. Os espíritos mais evoluídos encarnados são aqueles que vieram para servir, que vieram para buscar. Eles não estão preocupados com a segurança pessoal, com os amparos, com os confortos, eles estão preocupados em servir ao outro. Aquele mais elevado é aquele que mais sabe servir, que é uma passagem de Jesus falando sobre os discípulos dele. Então essa era a pirâmide do planeta, que não deve ser muito diferente agora. A gente está entrando num planeta de regeneração, saindo de provas e expiações, deve ter menos espíritos sobrevivendo, eu imagino em torno de 50%, 40%, mais espíritos vivendo e mais espíritos até servindo. Porque a gente teve uma evolução material que também cooperou com isso, porque a globalização, a conexão, né, com o mundo, a facilidade que a gente tem de viajar, como a informação viaja, então acaba que você tem mais acesso e que as pessoas vão evoluindo mais, né? Porque a gente tem que evoluir não só a moral, mas a gente também tem que evoluir a inteligência pra gente conseguir
passar por esses outros estágios, né? E aí toda essa parte de comunicação, de tornar perto, porque no fundo a gente só convive através das trocas, a gente só evolui através das trocas. Alguém aprende, alguém sabe mais e essa pessoa ensina a outra. É assim que a gente evolui, né? É muito difícil você ter uma evolução orgânica, onde você sozinho, observando a natureza, desenvolve alguma coisa. Assim como Jesus dizia que os discípulos dele, que ele definiu nessa passagem, precisavam ir em casa para divulgar o cristianismo. E é isso que... E acabando o tempo, faltam 20 minutos, podem dar as considerações finais aí de despedida. Gente, obrigada por me receber de novo. Essa foi a última vez, semana que vem eles estão juntos, tá? Eu não venho mais, eu juro. Só vim mesmo por causa do Dia dos Pais. Nós vamos treinar a Yasmin, eu tento botar ela nas minhas palestras, mas ela foge. Ninguém vai me treinar, eu já estou fugindo. Eu vou fazer igual a Clara. E um beijinho da Helena também, Helena, que tá acabando, ó, acabou o tempo. Vai. Dá um beijo. Manda um beijo. Tchau, gente. Tchau, um beijo e até a próxima semana. Felicidade a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.